tudo vai dando certo. Vamos receber o pastor Lindomar com as palmas alegres para Jesus, amém? Vamos orar, né? Vamos orar pela vida dele em nome de Jesus. Missionário Alex, faz uma oração pela vida do pastor Lindomar em nome de Jesus nessa tarde, né? Que Deus abençoe. Amém. Vamos estar fazendo mais essa oração. Querido Deus, Santo Pai, te agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, Senhor. Abençoa essa palavra que nosso irmão estará trazendo para nós. Em teu nome, Senhor, te agradecemos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos. Paz do Senhor Jesus. É um prazer poder estar nesse momento tão especial. Um momento onde o próprio nome já diz tudo. Encontro de adoradores. Eita glória! E o motivo principal porque nós estamos aqui é exatamente isso. Adorar ao Senhor. Eu sei que é bom nós nos revermos, nos encontrar amigos, né, companheiros de ministério, levitas, adoradores do Senhor. Mas o mais importante é que nós não estamos sozinhos nesse lugar. Alguém está conosco. E esse alguém é o principal, a pessoa do Espírito Santo, que está nesse lugar. A Ele a honra, a glória e o poder para todos sempre. Amém. Irmãos, eu não quero tirar muito tempo. Tem uma palavra de Deus para o teu coração nessa noite, nessa tarde. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos. Vamos abrir no capítulo 6. O versículo é o versículo de número 13. Romanos 6 e 13. Glória a Deus. Enquanto os irmãos procuram aí, eu quero já prestar os meus agradecimentos ao irmão diácono Evandro, pela confiança, né, de ter nos convidado para estar ministrando nessa tarde aqui, ao coração dos irmãos. Que Deus abençoe a sua vida, sua família, seu ministério continue crescendo em graça e poder, amém? Livro de Romanos, capítulo 6, versículo 13, amém, igreja do Senhor? Está escrito assim: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Amém. Coloca a mão no seu coração. Espírito Santo, tu és bem-vindo nesse lugar. Esse momento é para ti. A tua presença é fundamental aqui, Jesus. Senhor, esse motivo para o que estamos aqui é por motivo de adorar o teu nome. Então opera nesse lugar. Opera na vida de cada um que está aqui, de cada instrumento do Senhor nesse lugar. Opera na vida desse irmão que está assistindo por essa live, que está na sua casa, na sua residência, assistindo essa live. Que a tua palavra possa agora penetrar e de encontro até a divisão da alma dessa pessoa, e que o Senhor traga nesta tarde, Senhor, um alimento que ela precisa em nome de Jesus. Amém, queridos? Os irmãos podem assentar. Glória a Deus. Irmãos, aos irmãos que estão aqui, aos irmãos que estão assistindo pela live, hoje é um encontro de adoração nesse lugar. E desde um primeiro momento em que eu cheguei aqui, eu senti um impacto da presença de Deus nesse lugar. Não que a presença de Deus não estava comigo quando estava vindo, ou que não está em mim, mas que é um momento único onde a congregação se reúne para um propósito: adorar a Deus. E sabe de uma coisa? Foi para isso que Deus nos criou. Todo homem, todo ser humano na terra, ou ele adora a alguém ou adora alguma coisa. Por quê? Porque foi para esse propósito que o ser humano foi criado. Nós estamos aqui e sabemos quem é que nós estamos adorando. Nós adoramos ao Senhor. Nós sabemos que o ser humano foi criado para isso. E sabe de uma coisa, irmãos? Deus nos criou porque se tem uma coisa que Deus não pode fazer,
é se adorar. Imagine comigo, Deus chegando diante da eternidade, diante de um espelho no céu, e olhando para Ele mesmo e dizendo: nossa, como eu sou belo, como eu sou forte, como eu sou poderoso, como eu sou criador. Não tem graça nenhuma. Imagine você, marido da sua esposa se arruma, fica toda bela, produzida para você. Não tem graça para ela chegar diante do espelho e dizer: nossa, como eu estou bela, como eu estou especial. Não tem graça nenhuma ela ficar se autoelogiando. Ela faz isso para que o marido chegue para ela: nossa, minha esposa, você está linda, você está especial, você está maravilhosa. Não é assim? A mesma coisa é Deus nos criando, porque Deus, Ele precisa que nós o adoramos, que nós dizemos: ó Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, Tu és digno de ser adorado. E é para esse propósito que Deus nos criou, para o adorar. Por isso, irmão, aproveita esse momento. Você que está aqui, você que está nessa live aí no seu quarto, na sua casa, na sua sala, na sua cozinha, adore ao Senhor, porque foi para isso. E quero dizer uma coisa: enquanto você vai adorando, meu irmão, as portas do inferno estão fechando, correntes estão sendo quebradas, muralhas descendo ao chão, o mar está se abrindo, porque Deus está intervindo em seu favor. Esse texto me chamou a atenção, por quê? Porque hoje é encontro de adoradores, e esse texto vai falar a respeito de instrumentos, e eu quero começar por aqui profetizando sobre a sua vida. Você é um instrumento de Deus. Os irmãos que estão aqui não entenderam muito bem. Você que está na live, você é um instrumento de Deus. Os irmãos aqui entenderam um pouco. Você é um instrumento de Deus. Esse livro de Romanos, eu gosto muito desse livro, irmãos, porque é no livro de Romanos que nós vamos aprender sobre a justiça de Deus. O tema do livro de Romanos fala a respeito da justiça de Deus. E temos o apóstolo Paulo sendo o escritor dessa epístola. E Paulo, para quem sabe, Paulo era um anticristão. Paulo era como eu antigamente, porque eu também não gostava de crente. Hoje eu sou um crente em Cristo Jesus. Mas veja, ou como alguns que estão por aqui também que não gostavam de crente. Quem não gostava de crente aqui depois ficou: olha só, não estou sozinho aqui. Não gostava de crente, hoje é um crente. Paulo era como um de nós, não gostava de crente. A Bíblia diz que Paulo, ele recebeu autorização, cartas de autorização para estar indo a Damasco, para naquele dia açoitar os cristãos, prender os cristãos e fazer todo tipo de mal para os cristãos. Só que a Bíblia também vai dizer que no meio do caminho, Jesus chegou primeiro. Antes que essas cartas de autorização para fazer mal para os crentes chegassem, Jesus chegou primeiro e interceptou no meio do caminho. Sabe de uma coisa, irmãos? Essas cartas que estavam na mão de Paulo nunca chegaram a Damasco. Sabe por quê? Porque Jesus chegou primeiro. Jesus resolveu chegar primeiro no meio do caminho e interrompeu aquela carta de autorização que estava vindo para fazer mal para os servos de Deus. Não chegaram até os servos de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus chegou primeiro. E sabe de uma coisa? Às vezes tem coisa agora, nesse momento acontecendo em teu favor, você nem está vendo, mas Jesus chegou primeiro. Sabe que às vezes, irmão, eu estava para morrer, tinha uma veia entupida, mas eu nem sabia, mas Jesus chegou primeiro e desentupiu essa veia. Eu era para morrer de infarto, nem sabia, mas Jesus chegou primeiro e não deixou. Tem livramento, meu irmão, que acontece na nossa vida, que a gente vê acontecer e glorifica a Deus, mas tem livramento que a gente nem está vendo, Deus está fazendo, e depois você vai saber e vai glorificar ao Senhor. Essas cartas não chegaram porque Jesus resolveu interceptar e chegou primeiro. Tem livramento acontecendo nessa tarde. Enquanto você veio aqui adorar, não sabia o que o inimigo tramou contra a tua vida, Jesus chegou primeiro e está no meio do caminho interceptando em teu favor.
Foi ali que aconteceu a conversão de Paulo. E o interessante é que depois que ele se converteu, até o nome dele ele mudou. Por quê? Porque antes de ser Paulo, ele era Saulo. E todos nós sabemos que Saulo, a palavra Saulo significa Saulo o Grande. Quando ele conheceu Jesus, ele já não quis ser mais grande. Ele mesmo mudou o nome dele para Paulo, porque Paulo significa pequeno. Ele entendeu que no reino de Deus não tem lugar para grande. O reino de Deus só tem lugar para ser pequeno. Tem gente que quer ser grande demais, e para ser grande demais, ele acha que sabe tudo, ele acha que já fez de tudo, ele já se sente grande, e quem já é grande não tem mais lugar para crescer, não tem mais espaço para crescimento. Mas enquanto você se achar pequeno, é sinal de que você tem muito para crescer. Enquanto está sendo pequeno, continua crescendo. Os discípulos, antes dos discípulos falar, antes de Jesus ensinar eles, a briga deles era para ver quem era o maior no reino dos céus. Aí Jesus vem e toma uma criança, ó, se vocês não te tornarem o coração de vocês como o coração de uma criança, vocês não podem herdar o reino dos céus. Depois que Jesus ensina eles, a briga deles era para ver quem era o menor na terra, porque o menor na terra será grande no céu. E se tem adorador aqui, tem pequeno aqui, glorifica, exalta aquele que vive e que reina para todo sempre. Paulo entendeu que no reino de Deus não tem lugar para grande, mas só tem lugar para pequeno. E quando ele vai escrever o livro de Romanos, eu vou parar de citar textos aqui, porque o foco hoje é falar sobre instrumento de Deus. Você é um instrumento de Deus, irmãos. Para entender, eu preciso de uma ilustração. Tem um violão aqui. Amém? Quem é que toca o violão? Irmão Tali, irmão Natalino, Natamiro, irmão Natamiro. Não precisa tocar, por enquanto, né? Irmão Natamiro, quando ele foi tocar esse violão, você escolheu tocar esse instrumento. Tinha muitas opções, mas você escolheu tocar o violão. Você quis isso, né? Desejou isso, decidiu, não vou tocar violão, amém, pronto, acabou. Amém? É isso? Pois bem, irmãos, a mensagem dessa tarde é: você é um instrumento de Deus. E como é o meu comportamento como instrumento de Deus? Como ser um instrumento nas mãos de Deus? Que é isso que Paulo está falando. Irmãos, o irmão desejou tocar um instrumento. Aí, a Bíblia diz que nós somos instrumentos de Deus. Aí vem a Bíblia dizendo que nós, como instrumentos de Deus, Deus nos escolheu a nós. João vai dizer e vai escrever assim, ó: não fosses vós que me escolhesse, mas eu que escolhi a vós. O irmão pega o instrumento, escolhe e decide tocar o instrumento, porque ele quis, porque ele escolheu. Aí vem Jesus: vocês são meus instrumentos. Não fosse vós que escolhesses a mim, fui eu que escolhi a vós. Olha que coisa interessante. Eu sou instrumento de Deus, então ele resolveu, ele decidiu, ele me escolheu. Aí a Bíblia vai dizer, quando Jesus foi escolher os seus discípulos, a Bíblia diz assim, que Jesus subiu ao monte e escolheu e chamou aqueles que ele quis. Então, quando o irmão disse eu quis e eu escolhi tocar, é Deus dizendo, ó, ninguém dava nada para você, mas eu quis você. Ele te quis, ele te escolheu. Não foi você que se escolheu, foi ele que escolheu você. E sabe o que é interessante? É que ali, quando Jesus chamou os discípulos, o mundo, talvez ninguém tinha olhos para eles.
ninguém desejaria nada, mas Jesus olhou ali, estava Pedro, e Pedro, todo mundo sabe que Pedro era nervoso, mas Jesus quis ele. Estava ali o Tomé, que todo mundo sabe que Tomé era incrédulo, mas Jesus quis ele, Jesus escolheu ele, Jesus chamou ele. Estava ali até o Judas, que era o traidor, mas estava ali, Jesus chamou, Jesus quis. Talvez você estava lá no mundo, ninguém queria você, ninguém te escolheu. Talvez você, aos olhos humanos, nunca seria escolhido, mas Ele quis você, Ele te escolheu e te chamou para ser instrumento nas mãos dEle. Então, a primeira coisa, Ele nos escolheu, Ele quis, Ele nos quis. Irmão, depois que Ele nos escolheu, que Ele nos chamou, depois que alguém vai e decide tocar um instrumento, o que Ele vai fazer? Ele vai ir na loja para comprar. Ele decidiu, preciso de um violão agora, eu preciso comprar um instrumento. Não é assim que acontece? Porque agora eu preciso comprar esse instrumento, eu quero tocar, eu quero usar ele. Aí vem a Bíblia dizendo, ó, vocês são instrumentos do Senhor. Paulo está dizendo isso. Aí vem Jesus mostrando isso para a gente, que Jesus veio fazer, veio e nos comprou. E Ele nos comprou por um bom preço. Aleluia. Você pega para tocar um instrumento, vai lá na loja e compra. Jesus veio do céu, desceu na terra, nasceu e veio e derramou seu sangue e nos comprou. E aí vem Paulo escrevendo em Coríntios, vós fostes comprado por um bom preço. Sabe o que é interessante? É que alguém vai lá na loja para comprar um instrumento, tem lá um instrumento na vitrine, aquele instrumento lindo, ele esquece até dos outros que tem lá no depósito. E tem uma coisa, que lá na loja, os instrumentos, cada um tem um valor. Só que aqui não. Aqui quando Jesus foi comprar, Jesus comprou aquele que estava todo bonitinho lá na vitrine, mas Jesus deu uma passada lá no depósito, onde estava aquele que estava rejeitado, aquele que ninguém queria. Não, esse eu vou comprar também, e o preço que eu vou pagar não é com ouro, não é com prata, é o meu sangue que será derramado. Vós fosse comprado por um bom preço. Ninguém aqui pode falar, eu valho mais do que você, eu tenho mais valor do que você. Todos têm o mesmo valor, porque foram comprados por um bom preço. Então, peraí, você como instrumento de Deus, Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele quis você, e ainda Ele comprou você. Agora escuta, depois que alguém vai na loja e compra um instrumento, ele vai precisar fazer o que com esse instrumento? Ele vai usar esse instrumento. Ele quer usar. Mas para usar esse instrumento, ele tem que afinar esse instrumento. Porque instrumento desafinado não tem como tocar. O som não sai legal. Não tem harmonia para a música. Então ele precisa afinar. O violão, para afinar, tem que apertar. Aqui, não é mesmo, irmão? Não vou apertar, tá? Só estou mostrando aqui, tá bom? Apertar. Então, vai apertando. É Deus afinando. Você nas mãos de Deus é assim. Você que está assistindo essa live, Deus precisa também, às vezes, te apertar. E sabe por que Ele precisa te apertar? Porque Deus não usa instrumento desafinado, porque o som não sai legal. Ele sabe o louvor que Ele precisa que você toque, então Ele tem que te apertar. E é no momento do aperto que às vezes o instrumento não quer entender. Às vezes no momento que Deus está apertando, o instrumento está dizendo, não quero tocar esse louvor, porque esse louvor às vezes está falando de luta, está falando de tristeza, e Deus está dizendo, não, você vai tocar sim, porque enquanto está falando de luta, significa que depois vem uma música nova, vem uma canção nova, e a outra canção vai falar de vitória, vai falar de alegria, vai falar de bênção. Agora escuta uma coisa, às vezes, porque às vezes a gente pensa que como instrumento de Deus, está tudo bem, não acontece nada.
Nós não somos o cara. Nós somos falhos também. Às vezes o instrumento desafina. Às vezes quebra alguma peça do instrumento. Mas daí Deus vem com todo o amor e começa a afinar. Começa a apertar, sabe por quê? O problema é na hora da afinação, na hora do aperto, porque dói. Alguém vai dizer, ai, Deus está apertando. E às vezes Deus está apertando e alguém vai dizer, não vou sair da igreja. Às vezes Deus está apertando e alguém vai dizer, não, mas eu não quero mais ser liderado, eu estou saindo fora. E Deus continua apertando, porque a intenção de Deus é a te apertar, porque Ele sabe o louvor, a canção que vai sair daí. Mas agora, quando o instrumento está afinado, Deus está apertando o instrumento, vai falar glória a Deus. E Deus vai apertando o instrumento, aleluia. E Deus vai estar dizendo, está afinado, pode tocar. Deus te aperta às vezes, meu irmão. Como instrumento de Deus, Deus te aperta, Deus te afina, porque Ele sabe a canção, Ele sabe o louvor que vai sair daí. Não importa se a louvor agora está falando de luta, mas vai ter louvor que vai falar de vitória também. Deixa Deus tocar uma canção em você. Deixa Deus tocar uma canção na tua vida. Agora escuta só. Depois que Deus te escolhe, que Ele quis você, Ele te comprou. E agora Ele vai te usar. Oh, aleluia. Só que tem uma coisa. Depois que Ele te usa, o instrumento precisa entender uma coisa, que não é todo momento, é quando Ele quer. Quando Ele te usa, o que o instrumentista vai fazer? Ele vai pegar e deixar o instrumentinho aqui, sabe por quê? Instrumento não tem vida própria. Ou seja, instrumento não se manda. Alguém precisa tocar o instrumento. Senão ele é só alguma coisa que está enfeitando aqui. Alguém precisa tocar ele. Se eu chegar para esse violão e falar assim, faz um fundo musical para mim aí. Eu vou pregando e você vai fazendo o fundo musical. Não, ele não responde nada. Por quê? Porque alguém tem que vir aqui e tocar ele, usar ele. Você é instrumento de Deus. Mas você só é instrumento de Deus quando Ele está te usando. Se você, não adianta ficar, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, tomar decisões, você não se manda mais, alguém tem que tocar você, alguém tem que vir e te usar. Pare de decisões precipitadas, sem direção de Deus. Você é instrumento nas mãos dele, é ele que vai te usar no momento certo, na hora certa, do jeito que ele quer e no tempo que ele quer. Instrumento não tem vida própria. Aí depois que usa, o que ele vai fazer? Ele vai guardar. Elias entendeu muito bem isso. A Bíblia diz que Elias estava lá, sendo usado por Deus naquela hora, dizendo para todo mundo, segundo a minha palavra não vai chover durante 3 anos e meio. Mas depois que ele é usado por Deus ali, o que acontece com ele? Ele vai ter que sair correndo, fugido, para ficar no deserto. Sabe por quê? Porque estava ameaçado de morte. Mas ali, o que Deus falou para ele? Fica ali que eu vou te guardar ali. Instrumento de Deus precisa entender uma coisa. Vai ser usado por Deus, mas tem um momento que precisa estar guardado. Talvez você está até dizendo aí contigo, mas Deus não me usou mais, Deus está em silêncio comigo. Não é que Ele está em silêncio, não é que Ele não gosta de você. Não é que Ele não quer te usar, é que agora Ele decidiu te guardar. Ele precisa te guardar porque Ele sabe o que pode acontecer. Às vezes alguém pode levar um instrumento para outro lado. Às vezes alguém pode tocar uma música diferente nesse instrumento. E é por isso que Ele está te guardando. Ele conhece você, Ele sabe, Ele precisa te guardar para que depois Ele volte a te usar. Porque o instrumento sozinho é bom, mas o instrumento em união é melhor. Irmão, aqui nós temos o violão. Às vezes tem um teclado,
às vezes tem a bateria, o pandeiro. Presta atenção. O comportamento do instrumento de Deus. O irmão tocando violão é bom, sim ou não? E se tivesse um teclado junto, seria ruim ou melhor? Um conjunto de instrumento é bom ou é ruim? É melhor. Agora presta atenção. Aqui está falando de união. Um instrumento sozinho, tremendo. Mas um conjunto de instrumento unido é melhor. Não é? É assim que nós temos que se comportar como instrumentos de Deus. Sozinho, bom, mas unido, juntos, é melhor. Tem que falar a mesma canção, tem que cantar a mesma canção, e a canção está aqui, ó, a Bíblia Sagrada. Essa é a nossa canção, essa é a canção que nós devemos cantar todos juntos, em união. Glória a Deus. Amém, igreja? União. Segundo, o outro passo. Irmãos, se eu pegar esse instrumento aqui e levar ele lá naquele canto, lá perto daquela cadeira, aqui ele é o quê? Instrumento. Lá ele vai ser o quê? Oi? Vai ser instrumento. Então tá, peraí, às vezes pode ser o lugar. Mas se eu tirar de lá e levar lá perto do portão, ele vai ser o quê? Vai continuar sendo instrumento. Então ele é instrumento aqui, ele é instrumento lá, ele é instrumento lá, e onde quer que for, ele continua sendo um instrumento. Aleluia. Você é instrumento aqui, você é instrumento lá, você é instrumento na casa, você é instrumento no trabalho, você é instrumento na escola, na faculdade, onde você for, você é um instrumento do Senhor. A Bíblia diz que José foi instrumento, sabe aonde? Lá na casa dele. José foi jogado na cova, ele continuou sendo instrumento. Foi vendido, ele continuou sendo instrumento. Foi para a casa de Potifar, para o Egito, foi instrumento. Foi na prisão, instrumento. E foi lá no palácio, continuou sendo instrumento. Onde você for, você é um instrumento do Senhor. Oh, glória. Agora escuta uma coisa, irmãos. Estamos encerrando já. Presta atenção. Enquanto você está na terra, como instrumento do Senhor, Deus está te usando. Quando o irmão for para casa, esse é teu violão, né? Quando o irmão for para casa, o que você vai fazer com esse violão? Vai guardar ele e levar para casa, não vai? Vai levar para casa. Você é instrumento de Deus. Deus está te usando nessa terra. Continua te usando. Mas daqui a pouco, eu estou falando como um instrumentista que cuida, que guarda. Ele vai pegar com todo carinho esse instrumento, guardar na pasta e vai levar para casa. Jesus, ele está usando você na terra como instrumento, mas daqui a pouquinho ele vai te guardar na pasta e vai te levar para casa, no suor da última trombeta, com voz de arcanjo e alarido. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados e estaremos para sempre junto com o Senhor. Ele vai te levar para casa. Então ele te escolheu. Por quê? Porque ele quis você. Aleluia. Ele te comprou por um bom preço, te deu valor que ninguém te dava. Aleluia. Ele usou você, ele guarda, cuidando de você. Aleluia. Ele te usa e ele ainda vai te levar para casa. Se coloque de pé, meu irmão. Eu disse que era curto. Para encerrar, sabe de uma coisa que eu descobri no instrumento? Todo instrumento, todo, ele serve para uma coisa. Ele faz barulho. Alguns entenderam aí.
todo instrumento ele faz barulho, ele existe para fazer barulho. Quer ver? Eu fui ministrar esses tempos, faz tempo já, numa igreja, tinha um sininho. Tudo bem, nada contra, mas tinha um sininho, aquele sininho era para controlar o barulho, controlar o glória a Deus. E eu não voltei mais lá, glória a Deus, porque eu sou muito barulhento. A Bíblia vai dizer que Deus está sentado num alto e sublime trono, e os anjos estão acima dele dizendo em todo o tempo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra está inundada da sua glória. Então se os anjos estão no céu e em todo o tempo estão fazendo barulho, quem é o homem para querer controlar o barulho do instrumento na terra? E se você é adorador, é instrumento, então começa a fazer barulho, porque é para isso que você veio, para adorar. E enquanto você vai adorando, tem milagre acontecendo, tem muralha caindo ao chão, barreiras se rompendo, através da adoração do instrumento de Deus nessa terra. É instrumento de Deus aí, na live. Faça barulho, o barulho da adoração, o barulho do clamor, o barulho do louvor, o barulho da súplica, e adore ao Senhor, porque através da tua adoração Ele tem um milagre para a tua vida, está salvando a tua família, está salvando o teu casamento, está restaurando a sua vida, está promovendo milagre, provendo sobre a tua vida. Então seja instrumento de Deus nessa terra. Você é um instrumento de Deus. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: você é um instrumento de Deus nessa terra. Oh glória, vamos se unir juntos, vamos tocar a mesma música, vamos falar da mesma palavra, vamos ser instrumentos, aleluia, porque daqui a pouco está chegando o dia que Ele vai nos guardar e vai nos levar para casa. Enquanto não leva, vamos tocando a música que Ele colocou no nosso coração. Oh, aleluia. Diga comigo, para encerrar: eu sou instrumento do Senhor, e vou viver a minha vida aqui como instrumento, com comportamento de instrumento, e vou deixar Ele tocar em mim a canção que Ele preparou. Agradeço a oportunidade. Alguém pode aplaudir o Senhor Jesus? Quem pode aplaudir aquele que reina e vive para todos sempre? Amém.